feitos aqui, Senhor, nesta noite. Ó Deus, que o Senhor, segundo a tua vontade, possa estar assim atendendo a cada um dos teus servos. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, mais uma vez, boa noite. Nós estamos estudando um grande bloco, Cosmovisão, Política e Ética. Já encerramos com a Cosmovisão, estamos aí para encerrar política, provavelmente hoje, mais 2 quinta-feiras, nós iremos encerrar o assunto da política e depois iremos falar um pouco menos alongado sobre ética e logo após nós iremos começar um outro bloco de estudo. Na quinta-feira passada nós vimos elementos importantes acerca da política e eu gostaria simplesmente de recapitular a questão da propriedade privada, como que a Bíblia trata do assunto da propriedade privada. A gente viu que a Bíblia é inequívoca quanto à legitimidade da propriedade privada e eu citei, por exemplo, um dos versículos que nós fundamentamos isso é: não furtarás. E aí a gente viu que o não furtarás está no coração do Pentateuco. Qual é o coração do Pentateuco? Decálogo, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos regulam a nossa relação com Deus e regulam a nossa relação com o próximo. E aí, depois dos 4 primeiros mandamentos, nós vamos ter direções horizontais da nossa existência. Por exemplo, honrarás teu pai e tua mãe. O que Deus está protegendo ali? A autoridade paterna sobre os filhos. Não matarás. Qual é o bem que Deus está protegendo? A vida. Não dirás falso testemunho. Qual é o bem, qual o valor que a Bíblia está defendendo? A verdade. Não adulterarás. O que Deus está defendendo? A instituição da família e do casamento. E aí quando Deus fala assim, não cobiçarás, o que Deus está protegendo? O nosso coração, a pureza do nosso coração. Mas aí, no coração do decálogo, tem essa frase tão importante: não furtarás. Ou seja, Deus dá um valor muito grande à propriedade privada. Não furtarás, seja para bens imóveis, seja para bens móveis. Deus dá então uma legitimidade à propriedade privada. Apenas para encerrar essa recapitulação breve, a gente viu também o caso de Acabe e Nabote, que é muito importante, porque Acabe era a pessoa de maior envergadura social à época. Ele era o rei de Israel e ele tomou a terra de Nabote. E aí o profeta Elias veio e o confrontou, porque ele roubou, ele usurpou a terra de Nabote. E a gente aprende que o Estado deve ter a sua limitação quanto ao seu poder de tomar propriedade privada de seus cidadãos. Dito isto, nós também percebemos que Atos 2,44 não faz uma defesa do comunismo. Algumas pessoas usam o texto de Atos 2 para então falar que a igreja primitiva vivia um protocomunismo, e nós vimos que isso não é coerente, porque era uma doação voluntária e não algo imposto pelo Estado. Não vinha da lei estatal, vinha do coração regenerado. Era algo doado e não algo tomado. Em Atos 2, a igreja de Jerusalém, por sua própria vontade, na instrumentalidade do Espírito Santo, doava os seus bens a fim de que os necessitados tivessem o que comer, o que beber e o mínimo para a sua subsistência. Beleza? Hoje nós vamos entrar então no nosso assunto. Irei pelo menos até 8h35, 8h40 no máximo, para o nosso irmão Ângelo falar um pouquinho da obra missionária no Ceará. Queridos, vamos lá. Teologia Bíblica do Estado. Nós seremos bem pontuais com alguns versículos de 1 Pedro capítulo 2 e Romanos 13. Vamos lá. Primeira característica, primeira propriedade do Estado é a sua legitimidade. De onde nós tiramos isso? Nós podemos
tirar isso de maneira mais clara em Romanos 13, versículo 1 e em João 19, versículo 11. Mas também nós podemos vislumbrar em Gênesis 9, versículos 5 e 6, basicamente o nascimento do governo civil na Bíblia Sagrada. E aí eu quero ler essas três referências com os irmãos. Em Gênesis 9, versículo 5 e 6, Deus, depois de ter julgado a humanidade com o dilúvio, falou o seguinte com Noé: exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Será que Deus aqui está instituindo a vingança sem nenhum parâmetro? Por óbvio que não. Observe o versículo 6. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei no ser humano a minha imagem. Muitos entendem, e parece que de fato Deus aqui agora está começando a instituir o governo civil, porque Deus está dando poder ao ser humano de executar a pena capital. Ou seja, quando um ser humano pecasse em matar outro ser humano, Deus deu autoridade àquela sociedade que vai vir a partir de Noé também para executar o assassino. Pena capital em Gênesis capítulo 9. Aqui na Bíblia, provavelmente é o primeiro vislumbre que nós temos de um governo civil. Agora vamos para Romanos 13:1, que é muito claro, foi um texto que nós lemos e que fala sobre a legitimidade do Estado. Quando eu falo legitimidade do Estado, eu estou dizendo a razão de ser da sua existência. Qual é a razão de ser da existência do Estado? Bom, nós vimos em aulas anteriores que o Estado, com o poder da espada, nessa configuração existe por causa da queda. Por causa da queda, houve uma corrupção de maneira generalizada. E é necessário uma instituição detentora de uma autoridade para ordenar a polis, a convivência entre pecadores, entre pessoas más. Então a gente percebeu isso nas primeiras aulas. Agora a gente está fundamentando com teologia bíblica. E em Romanos 13, versículo 1, Paulo é muito claro acerca da legitimidade do Estado. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Olha agora, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Então Paulo, ele está ensinando a igreja que está na capital do império, que tem um governo totalmente corrupto. Inclusive, Nero foi aquele imperador que matou o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Todavia, Paulo está ensinando a igreja que há uma razão de ser do Estado, da sua existência. E essa razão de ser é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus delega e institui instâncias de autoridade na nossa convivência. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, que há autoridades em várias esferas da nossa existência. Por exemplo, quem é que tem a autoridade da vara sobre os filhos? Os pais. Quem é que tem a autoridade das chaves do reino? A igreja. Quem é que tem a autoridade da espada, de trazer punição civil? O Estado. Por isso, é um erro o Estado pegar as chaves do reino e querer dizer quem deve ser ou não um cristão. Mas também é um erro a igreja querer pegar a espada do Estado e executar a justiça. Por quê, meus irmãos? A cada esfera, Deus deu uma autoridade peculiar e própria. Da mesma maneira que eu posso corrigir minha filha, e isso não ser crime nenhum, porque eu tenho a autoridade da vara sobre ela, uma outra pessoa não pode chegar e fazer o que bem entendeu com a minha filha, achando que está no meu lugar, exceto se eu delegar essa autoridade. Chegar lá para minha mãe, a vovozinha da minha filha, e falar assim: olha, se ela fizer uma traquina aí, pode corrigir, pode bater. Agora, se eu estiver andando com minha filha na rua
e ela fazer uma traquinagem, vir alguém dar um chute e bater, isso não vai ficar legal. Ele está invadindo minha competência, porque quem tem a autoridade da vara são os pais. Enfim, por que Deus institui autoridades? Porque é necessário para a ordem, para a coesão da sociedade e para a manutenção da justiça. Sem uma autoridade em casa, a família fica a ver navios. Quem é que vai ordenar as coisas em casa? Sem uma autoridade na igreja, por exemplo, do cajado do pastor, quem é que vai direcionar a igreja? Então, observe o seguinte, que as autoridades são algo bom, benéfico, do bem, porque emana do próprio Deus. Aqui mora uma grande crítica aos anarquistas. Nós vimos que os anarquistas podem ter um viés comunista esquerdista ou pode ter um viés à direita capitalista. Tanto anarcocapitalista quanto anarquista comunista defende a abolição do Estado. Mas a gente vê que pelas escrituras o Estado tem a sua legitimidade porque foi Deus quem o instituiu. Então observe o seguinte, agora um texto bem fundamental. João 19, versículo 1 vai falar de alguém julgado. Quem é que está sendo julgado em João 19? O próprio Jesus. Diante de quem? De Pilatos. E olha só o que Jesus fala no capítulo 19, versículo 11 do Evangelho de João. Palavras de Jesus. Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Meus irmãos, observe o seguinte: Jesus está reconhecendo a legitimidade de Pilatos como governo civil. E ele falou que aquela autoridade relativa de Pilatos emana de uma autoridade suprema, que é a autoridade de cima. Então observe o seguinte: para Paulo, para Moisés que escreveu o Gênesis, e para o apóstolo João que narrou essa conversa de Jesus com Pilatos, há sim uma razão de ser do Estado. Então o Estado tem a sua legitimidade. Por isso, eu acho muito difícil um cristão ser anarquista, seja por viés capitalista, seja por viés comunista. Inclusive, eu falei quinta-feira passada de um livro que eu li 2 vezes, Anarquia e Cristianismo, que é um autor que defende a anarquia por meio da Bíblia. É nítido a forçação de barra que ele faz com o texto, mas há pessoas que pensam assim. Uma outra característica do Estado: se a sua legitimidade vem de Deus, o seu limite vem de onde também? De Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o Estado tem uma autoridade delegada. Ela não é a origem de sua própria autoridade. O Estado não é fonte de sua própria autoridade. É uma fonte, aliás, é uma autoridade concedida por Deus. Em Romanos 13:1 vai falar que as autoridades vêm de Deus. Em Apocalipse 13 vai falar da besta e vai falar do Estado na sua condição mais perversa. Por que o Estado em Apocalipse 13 é chamado de besta e é retratado na sua pior figura? Porque foi um Estado totalmente oposto a Deus. Observe o seguinte: se no ponto 1 a gente vê que não dá para defender a anarquia, a ausência do Estado, no ponto 2 nós entendemos que o Estado não pode ser absoluto. Por quê? Porque ele tem autoridade delegada, conferida por Deus. Portanto, a igreja não deve defender a abolição do Estado, a anarquia, e também não deve defender o Estado absoluto, totalitário ou autoritário, porque o Estado tem uma autoridade delegada e circunscrita à sua função. Não vamos chegar qual é a função do Estado. Mas o que fica claro nesses 2 pontos é que ambos os extremos, o Estado total quanto a anarquia e a abolição do Estado, não casam bem com a melhor leitura das Escrituras. Porém, é necessário entender onde o Estado deve operar. E é aí que mora basicamente as maiores confusões na ciência política. Observe que aqui nós vamos fazer uma diretriz teológica. A partir dessa diretriz teológica, a ciência política pode discordar em vários pontos e ambos serem cristãos. Mas algo precisa ficar claro:
o que precisa ficar claro entre nós? Eu vou para o 4, depois falo para o 3, tá? Ponto 4. O dever do Estado principal é punir o mal. Ou seja, qual é a maior função do Estado? Justiça pública. Pode ter justiça social? Poder até pode. Mas a Bíblia fala que a maior função, e aqui já mora uma discussão entre os teólogos, quando a Bíblia fala que o dever do Estado é punir o mal, está falando do único dever do Estado ou está falando do dever principal? Está falando do dever principal, assim eu acredito. Alguns creem que é somente punir o mal, ou seja, o Estado só serve para inibir a criminalidade. Mas veja bem, uma coisa é necessário ficar claro. Por mais que você possa advogar que o Estado pode fazer várias coisas, essas várias coisas não podem ter um tom maior ou uma hierarquia sobre a punição do mal. Porque Paulo vai falar sobre o direito da espada. E para que existia a espada? Para a punição, inclusive punição capital. Aqui a gente já mistura um pouquinho de política e ética. As escrituras não são contra a pena capital. Só que para ela é necessário que haja um direito e uma autoridade legal para fazer isso. E quem é que pode fazer isso? O Estado. Portanto, meus irmãos, eu não vou entrar aqui ainda nesse assunto para a gente conversar ou discutir um pouco, vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas é nítido que as escrituras aceitam que o Estado tenha o poder de exercer a pena capital sobre os algozes da própria sociedade. Portanto, algo é importante ser dito, sobretudo no mundo de hoje. Muitas pessoas desenham um voto político pensando no que o Estado vai fazer, mas não pensam na ação principal, que é a segurança pública. E observe que, para Paulo, a ação principal, de fato, é punir o criminoso e não restaurar o criminoso. Restaurar o criminoso deve ser um desejo da igreja. Quem tem a chave do reino é a igreja. Quem tem o poder de transformar o coração do criminoso é o evangelho. O Estado não pode fazer isso. Portanto, o que a igreja tem que fazer do Estado é exigir que ele tenha justiça pública. Portanto, o maior erro do Estado é a sua impunidade. A sua impunidade. Esse é o maior erro do Estado, a sua punidade. Porque, biblicamente, é altamente defensável que a maior função do Estado é punir o mal. E a impunidade do Estado, por mais que ele dê várias outras coisas, faz com que a vida da sociedade se torne um caos. Porque sem punição do mal, o mal vai se alastrar em várias outras coisas que o Estado dá. Corrupção, latrocínio, assassinato, roubo. Se a existência do Estado não faz o criminoso temer, a sua existência pode ser confrontada. Se a presença do Estado não faz o criminoso temer, a sua existência pode ser confrontada. E aí no Brasil, nós temos um grande problema, porque a gente pensa em muitas funções do Estado e esquece esse que é o principal. Então, o Estado deve dar segurança para os cidadãos, seja ela jurídica, seja ela civil. Portanto, a gente entende que a principal função do Estado é punir o mal. Agora eu preciso ler a Bíblia, né? Porque eu falei, mas cale-se o homem quando a Bíblia fala, correto? Romanos 13, versículo 4, diz assim: as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois ela tem o poder de puni-lo. Em outras traduções, tem a espada em suas mãos, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. O Estado está a serviço de Deus para fazer o quê? Punir o mal. Gente, pense no Brasil com baixíssimo grau de impunidade criminal. Seria ou não um outro Estado, outro país? Absoluto. Começando por corrupção política e por crimes penais na sociedade. Por quê, meus irmãos? Porque onde tem certeza da punição, inibe-se o mal. Então, a Bíblia, em Moisés, nós vamos ver um trabalho de proporção. É necessário haver uma proporção na punição do mal.
A espada não é para matar qualquer um. A espada foi dada para quem matou um outro indivíduo. Todavia, em Moisés, a gente vê dosimetrias, ou seja, existem proporções de justiça. Beleza. Em Moisés, proporção da justiça. Em Paulo, o que Paulo está querendo no Romanos 13? Certeza da justiça. Em Moisés nós temos proporção. Em Paulo nós temos certeza da punição. Casa esses dois, daria certo ou não? Com certeza. Moisés é nítido do Pentateuco que ele vai fazer escalas de crime e suas consequências. Proporções criminais. Em Paulo, espera-se a certeza da punição, porque a certeza da punição vai fazer com que haja um arrefecimento do mal e de suas intenções na sociedade. É nítido. E isso é triste quando a gente vê uma manchete, que geralmente quem foi para a cadeia foi a pessoa que já teve passagens na polícia quantas vezes? A certeza da impunidade gera a certeza do crime, gera o mal na sociedade. Por isso Paulo entende que o Estado tem o seu dever principal, que é o punir o mal. Agora veja bem, a natureza organizacional do Estado. Qual é a natureza da organização do Estado? Estado de Direito. Às vezes a gente ouve falar em Estado de Direito Democrático e a gente não entende o que é. Vou explicar brevemente o que é, de acordo com a Bíblia, tá? Não de acordo com o direito. Apesar que o direito segue muito bem isso aqui, pelo menos na Constituição. Vamos lá. Deuteronômio 17, versículo 18, 19 e 20. O que significa Estado de Direito? Deuteronômio 17, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si um rei. Para si num rolo. Observe. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim, aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso, observe, o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos. Gente, observe o seguinte: quando o rei tem uma lei que regula o seu poder, ele não vai agir como tirano. Isso é Estado de Direito. Existe um direito posto acima do rei. Não é o rei que é a lei. O rei administra a lei. Ele é o ministro da lei e não a fonte da lei. Por isso nós temos separações de poderes. Observe o seguinte, que Estado de Direito significa o seguinte: tem um governante, tem uma autoridade instituída por Deus? Tem, mas também existe uma lei. E essa lei deve regir o poder desse governante. Por quê, meus irmãos? Porque assim limita a cabeça do governante, bem como os seus intentos. Por isso que a gente, em qualquer Estado moderno hoje, tem uma Constituição. Porque seja quem for que tiver no tribunal ou na presidência, tem que seguir aqueles parâmetros. Há desvio disso? Com certeza. Mas há um mecanismo, há um destino, há uma certeza do que a sociedade quer? Há uma certeza, porque está escrito. E aí, meus irmãos, aqui vai entrar a cena das interpretações, da disputa democrática, cada um vai dar a sua interpretação. A questão é o seguinte: que a monarquia dos hebreus, já falei isso muitas vezes, mas é muito lindo isso, é muito avançado. Em qualquer cultura, o rei era lei. Aí eu falei aquele trocadilho em latim, rex lex, ou lex rex. Rex lex significa rei é lei. Lex rex significa que lei é o rei. Os hebreus eram muito avançados. Muito avançado. Por que um profeta ou um sacerdote podia chegar para o rei e falar assim: ó, você, isso. Gente, Natan chegar para Davi e confrontá-lo sem ser decapitado, é por quê, meus irmãos? Porque existe um Estado de Direito, existe algo posto, existe algo assim: Davi, você não pode fazer, por mais que você seja rei. Existe um direito que te obriga a fazer certas ações e deixar de fazer outras. Por isso, a sociedade dos hebreus era muito avançada para a sua época. Propósito do Estado: por isso que eu não acho que o dever do Estado é simplesmente punir o mal. Eu acho que é o seu maior dever, mas é também promover a justiça e o bem. Romanos 13, versículo 3 e 4. Sim, Ana? Tem por exemplo, acho que foi Uzias, rei Uzias,
que ele tentou fazer alguma coisa que pela lei não era atribuição dele no templo. Foi, isso aí. E aí ele foi punido. Não lembro exatamente os detalhes da história, mas ele tentou fazer alguma coisa que pela lei só o sacerdote poderia fazer. Foi isso mesmo. Tal como Saul tentou oferecer um sacrifício, também não podia. Não podia. E foi punido. Por quê? Porque existe o direito posto. No mundo jurídico nem fala um direito positivado, está ali escrito. É isso. Porque a pessoa não pode fazer o que está na cabeça. Existem parâmetros para seguir. E isso enxuga o poder. A gente viu que no mundo caído, sobretudo no mundo caído, é necessário um mecanismo de refrear as imaginações do ser humano. Você tem certa liberdade, mas a liberdade delimitada. Porque senão, o ser humano com poder, meu irmão, vai fazer muita coisa errada. Propósito do Estado: promover a justiça e o bem. Romanos 13, versículo 3 fala assim: pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas honrarão. Ou seja, o Estado vai honrar o bem, os cidadãos de bem. Versículo 4: as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Olha só, diretriz teológica: o Estado serve para punir o mal e para promover o bem. Esse promover o bem é algo elástico, e aí você pode conversar se o Estado tem que ter muito poder para fazer muita coisa ou não. A gente já viu que é possível ter variações no meio do cristão acerca disso. O que não pode é o cristão negar esses pontos fundamentais da teologia bíblica acerca do Estado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Observe o seguinte: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graça em favor de todos. Observe bem o versículo 2: em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos o quê? Uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Quando nós oramos pelos nossos governantes, e os nossos governantes fazem bem, o que a gente tem? Uma vida pacífica e tranquila. Um bom Estado deve gerar isso, e isso depende de segurança pública. Se ele não punir o mal, os outros bens serão sempre trôpegos, confusos, porque o dever punir o mal, e aí sim, a partir disso, as outras coisas vão fluir. Por isso a igreja deve orar pelas suas autoridades. Por fim, o Estado tem o direito de tributar. Romanos 13, versículos 6 e 7. Romanos 13, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um o que lhe é devido. Pague os impostos, tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Ou seja, Deus deu ao Estado o direito de tributar, porque o Estado, vamos usar aqui uma figura bem singular, é um servidor público. Como ele trabalha para o povo, a pessoa que trabalha é digna de seu salário. Se o Estado exige para gerar ordem e para punir o mal, é necessário que essas pessoas então recebam o que lhe é direito. Então, a teologia bíblica do Estado nos ensina a sua legitimidade, instituída por Deus, o seu limite, porque é uma autoridade delegada, a sua natureza, que é um Estado de direito, o seu dever, que é punir o mal, o seu propósito, que é promover a justiça e o bem, e o seu direito de tributar. Agora, para encerrarmos o estudo de hoje, como um cristão deve agir com o Estado? Pagando imposto. Eu sei que isso dói, e às vezes há impostos que são injustos, isso é verdade. Todavia, há uma recomendação para que a gente pague. Como que a gente pode trabalhar para reduzir os impostos? Há mecanismos legais que a gente pode fazer, ou trabalhando ativamente na política. Como a gente trabalha ativamente na política? De duas maneiras nós já vimos. Pela transformação da cultura, quando as igrejas começarem a falar que o Estado não pode tributar muito, porque Provérbios fala que quando o rei tributa muito se faz mal para a sociedade. Quando Salomão, por exemplo, se tornou um mau rei porque tributou muito, e aí as pessoas não quiseram seguir mais Salomão. Quando o 1 Samuel falou lá, olha, vocês querem um rei, ele vai tomar de vocês isso, aquilo, aquilo, aquilo. Aí a gente percebe que há um tom negativo dos impostos. Mas a arma do cristão é fomentando cultura, ensinando e diretamente colocando políticos para atuar para a justiça e diminuir então as taxações. O dever do cristão então é pagar imposto. Segundo dever do cristão,
honrar as autoridades. Romanos 13:7 vai falar: honra a quem deve honra. Esse honrar as autoridades é ter escrúpulo, ter um cuidado. Isso não significa confrontar ou discordar. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. Mas nós devemos ter uma predisposição de honrar autoridades. Inclusive, não somente da alta patente, mas de baixa patente. Então, quando você passar por policial ou militar, é autoridade, tem respeito. Quando passar por qualquer vereador, prefeito, enfim, tenha em mente que é uma autoridade. Uma questão prática aqui agora para a igreja. Lembrando que pode haver discordâncias sem necessariamente ser algo ruim, tá? Honrar autoridades. A Bíblia manda a gente orar por autoridades, correto? Se vier um candidato aqui a prefeito ou a vereador, eu não vou chamar ele para orar, porque não é o momento adequado. Não é o momento adequado. Orar para Deus abençoar a candidatura dele. E isso pode ter outras interpretações. Agora, eu não acho que seja errado, a depender do contexto, se um vereador e um prefeito já é instituído com autoridade, a igreja orar por ele quando ele está no templo. Entendeu a diferença, meu irmão? Percebe a diferença? Uma coisa é um candidato. O candidato veio aqui. Eu não vou chamar ele. Agora, um prefeito já está ali com autoridade. Eu vou chamar ele em função da autoridade dele. Se ele está aqui, meus irmãos, a igreja manda orar. Por que não praticar isso no momento litúrgico? Vamos orar para ele. Seja para se arrepender, seja para fazer o bem. Não é. Você não está fazendo política naquele momento, porque você está obedecendo a Deus. Entendeu a diferença? Então eu acredito que eu acho que é uma questão de honra. Se vier aqui uma pessoa da autoridade na igreja, a gente orar por essa pessoa sem se comprometer. Sem se comprometer. Candidato não. Candidato não vai ganhar voto, não vai ter palco, não vai ter nem oração pública. Porque é candidato. Mas lógico, eu estou falando, não vai ter oração para a pessoa na proposta dele, pela pessoa para se converter, aí é outra coisa. Submeter-se às leis. Quando Paulo fala que toda autoridade está instituída por Deus, a gente deve submeter, certamente Paulo está falando de submeter ao exercício da autoridade e não necessariamente a pessoa em qualquer estado e em qualquer função. Por exemplo, se vier aqui um prefeito, um governador, não significa falar assim: olha, vai ali para mim, pega o meu carro ali, lava meus pés. Não é isso. É uma submissão à jurisdição legal daquela autoridade. Então, quando o Estado emite uma lei, desde que não seja ante Deus, a igreja deve ser ordeira e se submeter às leis instituídas. Por fim, orar pelos governantes. Dever do cristão em relação ao Estado é orar também pelos governantes. A gente já viu isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Falei que nós quer falar para ele 20 e 40, 20 e 38. E aí eu deixo uma perguntinha para a gente trabalhar quinta-feira que vem. Aí vamos trabalhar política com ética. E quanto a protestar e a desobedecer às leis civis? Qual é a posição da igreja? Quanto a protestar e desobedecer às leis civis, pode fazer a igreja? Quando? E quando é imperativo, não somente pode, quando deve? Aí nós vamos ver quinta-feira que vem, se Deus permitir. Aí nós vamos entrar um pouquinho de política com ética, tá bom? Só recapitulando, nós vimos hoje teologia bíblica do Estado. A teologia bíblica dos Estados nos ensina a sua legitimidade, o seu limite, sua natureza, seu dever, seu propósito e seu direito. O cristão tem pelo menos 4 orientações: pagar impostos, honrar as autoridades, submeter-se a leis e orar pelos governantes. Dito isto, a igreja ela é submissa ao Estado. Saiu um parecer, meus irmãos, por que a gente vai contra? Coisa de saúde emergencial, até falei aqui, de defesa civil, né? Gente, não vá, hoje vai cair um toro, por mais que não caia, não é prudente obedecer? Aí, não, meus irmãos, vamos hoje obedecer por causa disso. Paulo nos ensina a ter esse espírito submisso, mas quero deixar essa pergunta para os irmãos pensarem, para quinta-feira a gente pensar. Protesto e desobediência contra as leis civis, quinta-feira que vem a gente vê. Tá bom, meus irmãos? Eu corri um pouquinho, irmão Ângelo, por favor. Você tem aí 15 minutinhos, 20 no máximo, para atualizar a gente a obra no Ceará. Como está? O irmão Ângelo está trabalhando com plantação de igreja, ele vai falar um pouquinho mais. Lá no Ceará, em Juazeiro do Norte. Perto, né? Próximo. Então tá certo. Meus irmãos, boa noite.